Colega médico, chega uma criança convulsionando no seu plantão. Nesse momento, você não pensa em diagnóstico, você pensa em fisiologia. A convulsão é a atividade elétrica cerebral desorganizada. Quanto mais tempo dura, mais há um consumo metabólico cerebral e maior risco de hipóxia, acidose e lesão neuronal. Então, a primeira decisão ela é simples: interromper a crise rapidamente. Você, primeiramente, vai fazer o ABC: vias aéreas prévias, oxigênio sob máscara, monitorar essa criança e oxigênio terapia. Não colocar nada na boca, não tentar conter à força essa criança. Você protege a cabeça, posiciona lateralmente essa criança. E tempo, ele é cérebro. Você vai fazer o quê? Um acesso venoso, se possível, se não, você não espera. Primeira linha, você vai pegar os benzodiazepínicos. Midazolam, 0,1 mg quilograma IV, ou o diazepam, 0,1 mg a 0,2 mg quilograma EV. Se você não tem acesso, não se desespera. A gente tem o midazolam, que ele pode ser intranasal, 0,2 mg quilogramas, ou você pode fazer ele intramuscular. Você administra a medicação. Agora começa a segunda parte mais importante do atendimento: observar a resposta. A grande maioria das crises febris simples cessa a primeira dose. E ótimo! E dependendo dos casos, essa criança que chega convulsionando, talvez a hora que chega para você ela nem esteja convulsionando mais, já passou a crise. E é aqui que o médico precisa mudar o modo mental. Sai do modo de interromper a crise e entra no modo de avaliar o risco. A crise cessou? Agora você avalia 3 coisas fundamentais: recuperação do nível de consciência, estabilidade hemodinâmica e presença de sinais focais. Porque na crise febril simples deve ter recuperação rápida, sem déficit neurológico focal, sem rebaixamento prolongado. Um pós-ictal breve e esperado. Sonolência leve. Hiporresponsividade transitória. Mas se após 10, 15 minutos a criança não está retornando ao basal, isso muda o raciocínio. Aqui você começa a pensar além de febre. Agora vamos organizar o raciocínio clínico nesse primeiro atendimento. Confirmar se realmente é uma crise febril. Temperatura acima de 38, idade entre 6 a 60 meses, sem história prévia de crise febril, sem doença neurológica pré-existente e principalmente sem sinais de infecções do sistema nervoso central. Buscar o foco da febre. Os casos mais comuns que acontecem na crise convulsiva febril é IVAS, otite ou a roséola. Nas crises febris simples, a febre geralmente está no início do quadro. E aqui tem um detalhe técnico importante: não é a febre alta que causa a crise, e sim a elevação brusca da temperatura. Isso implica porque algumas crises acontecem com 38,2, ou seja, uma febre mais baixa. Agora vamos classificar a crise: menos de 15 minutos, generalizada, única em menos de 24 horas. Se sim, você está diante de uma crise convulsiva febril simples. Isso muda completamente o prognóstico. Agora vamos falar de algo que pouco se discute: o que não precisa fazer nesse primeiro atendimento. Você não precisa solicitar neuroimagem em uma crise convulsiva febril simples ou exames de sangue, dependendo do caso. Você não precisa solicitar o ECG de urgência, você não precisa iniciar anticonvulsivante de manutenção. Excesso de exames não aumenta a segurança, aumenta a ansiedade dos pais. Agora vamos ser um pouco técnico. Importante: função lobar precisa? Ela não é de rotina nas crises convulsivas. Ela deve ser considerada se sinais meníngicos, irritabilidade persistente, recuperação lenta do nível de consciência, esquema vacional incompleto de haemophilus ou pneumococo ou dúvida clínica real. O raciocínio sempre vence protocolo automático. E agora, ao risco imediato após cessar a crise. O principal risco nas primeiras horas é a recorrência. Mas a maioria das recorrências, quando ocorre, acontece nas primeiras 24 horas. Por isso, a orientação aos pais faz parte do tratamento. Agora, fisiologicamente falando, a crise febril simples não causa dano cerebral estrutural. Não há evidência de prejuízo cognitivo, não há evidência de perda neuronal permanente, quando a crise ela é breve. O medo dos pais é maior risco real. E o seu papel nesse primeiro atendimento é ser a âncora de segurança. Então, resumindo o primeiro atendimento: interromper a crise rapidamente, se chegar com crise ainda, avaliar a recuperação neurológica, classificar corretamente e excluir sinais de gravidade e orientar esses pais, sem excesso, sem omissão, clareza e técnica. Porque na emergência pediátrica, a diferença entre confiança e imprudência é o raciocínio estruturado. E na crise convulsiva febril simples,
Quando bem conduzida nos primeiros 15 minutos, o desfecho costuma ser excelente. O segredo não é fazer muito, é fazer certo. Para ser fácil, tem que ser prático. E o primeiro atendimento vai ser você na frente sempre. Se inscreva no meu canal para receber sempre dicas e orientações sobre pediatria.